programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença. Deus nos abençoe. Amém. Ver a tua face. Bom dia, amado irmão. Bom dia, amado ouvinte. Que a graça do Senhor possa estar habitando com cada família. E nós estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 5, versículo 43, onde Marcos selecionou nesse grande bloco do Evangelho 4 grandes milagres que comprovam a autoridade e o poder, e como a pessoa de Jesus Cristo é magnífica, como ele é sublime, e como nele nós podemos encontrar salvação rumo à eternidade. Bom dia, Mark. Que Deus possa te abençoar nesse dia também, meu amado. Amém. Bom dia, Josué. Graça e paz. Que Deus pode abençoar você e nossos amados ouvintes hoje de manhã. Que a palavra de Deus pode ser transformando a vida de cada um de nós a cada dia. Amém? Amém. Nós queremos deixar já para você o telefone de contato 3013 9222. Você pode entrar em contato conosco. Telefone 3013 9222. Nossa irmã Cacá está ao telefone para lhe atender. Seja seus agradecimentos, seja também seus pedidos de oração. E vamos ficar muito contentes com o seu contato. E vamos com certeza continuar orando pelas famílias dos nossos queridos ouvintes, dos nossos amados irmãos. Mas a aula passada, ou a semana passada no programa, nós vimos já Marcos 4, 35, 41, onde Jesus acalmou uma tempestade com sua mera palavra de autoridade, e evidenciou como nós podemos contar com Ele nas nossas tempestades espirituais e sermos bastante confiantes na nossa caminhada juntamente com Ele rumo à vida eterna. E para esta manhã, nós vamos ler Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, e depois tecer comentários em cima, referente à cura do endemoniado Gerazeno. E nós vamos ver como Jesus tem essa autoridade também para nos libertar do império das trevas e permitir que nós venhamos, pela graça dele, a caminhar na luz. Mark. Amém. Vamos lá na palavra de Deus, Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. Disse assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentará as correntes e quebrará os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Um grande mandado de porcos estava pastando numa colina próximo. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e encontraram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, sendo vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos.
Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera demoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para sua casa, para sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém. Jesus com seus discípulos havia atravessado o mar depois de um dia inteiro de ensino por meio de parábolas, e capítulo 5, versículo 1, eles chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, que foi uma liga de 10 cidades, numa região basicamente de gentios. E ao desembarcar, capítulo 5, versículo 2, veio dos sepulcros ao encontro de Jesus um homem possuído de espírito imundo. E dá para ver que esse homem foi tão tempestuoso, não é, Marco? Como aquela tempestade que Jesus já havia enfrentado. Porque versículos 3 a 5, Marcos nos relata a miséria da vida desse homem. Ele vivia nos sepulcros, ninguém com cadeia podia prender ele foi bastante violento. Versículo 4, muitas vezes ele foi preso, inclusive com grilhões e cadeias, mas ele quebrava as cadeias e os grilhões eram despedaçados, e a palavra nos informa que ninguém podia subjugar ele. E versículo 5, ele andava sempre de noite e de dia, parece que ele não dormia, ficava clamando entre os sepulcros pelos montes, e ele ficava se mutilando, ele ficava se ferindo com pedras. E a grande realidade é que esses versículos 3 ao 5 evidencia pessoas que andam nas trevas e apresenta muitas vezes o quadro de alguns que nós conhecemos nos dias de hoje, infelizmente, por estarem fora de Cristo. Pessoas que às vezes estão viciadas com bebedeira, com drogas, envolvidos com jogatinas, com promiscuidade sexual, pessoas que não dormem, verdadeiramente escravizadas, às vezes não literalmente se mutilando com pedras, mas às vezes acabando com suas próprias vidas, com seus vícios, com as suas dificuldades das trevas que os aprisionam. E esse é um contexto bastante importante para a gente ver, não é mesmo, Mark? A saída que há para vidas que estão numa circunstância como essa. Aqui, versículo 4, Marcos é bem claro que ninguém podia subjugá-lo. Não há pessoa que pôde dar conta desse homem. Mas o homem Jesus, daqui a pouco a gente vai ver nesse contexto, ele vai poder libertar esse homem pela autoridade que ele tem. Mas a grande lição que nós podemos começar a refletir é que há alguém que pode libertar as pessoas das trevas e dar liberdade para elas e dar uma vida digna. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não é mesmo, Marcos? Amém, Josué. E como a palavra de Deus está mostrando aqui em Marcos, mais uma vez, vai mostrar aqui a autoridade e poder de Jesus como Filho de Deus. Queremos que as pessoas percebam quanto Ele é grande e poderoso, e que Ele pode fazer que nenhuma outra pessoa abaixo do céu pode fazer. Nosso Jesus pode mudar a sua vida grandemente na sua vida. Pode te mudar para fazer algo magnífico na sua vida. Amém. Versículo 2 diz que o homem estava possesso de um espírito imundo. E no versículo 9 informou que é uma legião de demônios que estava nesse homem. Legião foi o termo utilizado por um destacamento de 6.000 soldados romanos. Imagina, tem aproximadamente 6.000 demônios nesse homem. E trataram ele bastante mal. O nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está aqui habitando numa terra imunda, porque é uma terra de gentios, versículo 1. Ele está em contato com um homem com espírito imundo, versículo 2, e tem uma legião nele. Eles estão habitando num lugar imundo. Ele está habitando num lugar imundo, versículo 3, porque de acordo com a lei do Velho Testamento, habitar num sepulcro ou mortos era alguma coisa imunda. E também ele está cercado, Jesus está cercado de pessoas empregadas em tarefas imundas, versículo 14, as pessoas estão lidando com os porcos, que segundo a lei do Velho Testamento, foi alguma coisa imunda também. E Jesus, com a sua santidade e com o seu poder, mesmo diante de um contexto tão contrário, Ele vai fazer algo nessa vida e vai transformar esse homem. Agora, esse homem
possesso por esse espírito imundo, e na verdade ele é simplesmente um porta-voz do demônio, o demônio na verdade reconheceu a autoridade que Jesus tem, porque logo que Jesus desembarcou lá, o homem veio na direção de Jesus Cristo. Verso 6, veio correndo na direção de Jesus e o adorou. E depois reconheceu que Jesus, versículo 7, é Filho do Deus Altíssimo. Versículo 10, de novo, reconhecendo a autoridade de Jesus, ele roga para Jesus. E versículo 12, novamente, ele está rogando para Jesus. Quando nós rogamos alguém, significa que nós reconhecemos a autoridade e o senhorio desse alguém. O que nós temos aqui é um exército de demônios que está encarando Jesus, mas ao encarar Jesus e face a face, mesmo assim, estão reconhecendo a autoridade que ele tem. Agora, do que a gente sabe, nós não podemos apenas reconhecer a autoridade de Jesus, porque isso é um tipo de fé que o diabo e os seus demônios têm. Tiago capítulo 2, versículo 19, crês tu que existe um Deus? Fazes bem, mas até os demônios fazem isso. O que é importante é uma fé ligada às obras, uma fé ligada à obediência. Se Jesus é o Senhor, do que nós precisamos fazer não é simplesmente adorar com os nossos lábios, como essa legião está fazendo, não é simplesmente rogar e reconhecer a autoridade apenas com os nossos lábios, mas de fato com a transformação da nossa vida para que nós tenhamos uma fé real, uma fé que relaciona com Deus, não é mesmo, Marcos? Amém, Josué. E imagino aqui os discípulos que já passaram a noite com uma tempestade, ficarem ansiosos agora, chegando aqui na beira do mar, aqui nessa outra região agora, e esse homem está aqui, e Jesus está lá com eles. Eles estão muito quietos dentro essa parte da história, mas imagino as coisas que estão passando na mente deles nesse momento, mas realmente pensando que Jesus é autoridade e poder, mas só para falar isso não significa nada se nossa vida não mostra isso também. Verdade. Agora, versículo 8, Jesus havia dito para o espírito imundo, quando veio na direção dele, sai desse homem. O poder para expelir demônios e a autoridade sobre o mal que Jesus tem. Jesus é aquele que realmente pode nos libertar do império das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13, mostra que Deus em Cristo nos liberta do império das trevas e permite pela sua graça e seu poder que nós possamos participar do reino do Filho do seu amor. E por essa razão então é que o demônio começou a clamar por misericórdia e a chance de entrar nos porcos. Versículo 7, exclamaram em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Versículo 10, rogando encarecidamente que não mandasse para fora do país. E versículo 12, rogando que Jesus permitisse com que eles entrassem nos porcos. E do contexto de Lucas capítulo 8, versículo 31, o que os demônios estão pedindo é que eles não voltem para o abismo. Agora, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, é um trecho interessante para ligar com esse. 2 Pedro capítulo 2, no versículo 4, Novo Testamento, diz a palavra: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E Mateus 25:41 fala que o inferno está preparado para o diabo e para os seus anjos. O que os demônios sabem é que a era messiânica chegou e que eles estão sendo derrotados pela autoridade de Jesus. Eles estão rogando para que não possam voltar para o abismo ou para o inferno. E uma lição tão importante aqui é que o inferno é um lugar tão terrível que nem os demônios querem ir para lá. Então, amado ouvinte e amado irmão em Cristo, nós que estamos escutando essa mensagem nessa manhã, do que a gente precisa é ficar debaixo da autoridade de Jesus, porque Ele tem poder para nos libertar das trevas, perseverar na caminhada com Ele, rumo à vida eterna, porque assim como o céu é alguma coisa muito além da nossa imaginação, no sentido positivo, que extraordinário vai ser ver a face de Deus, de Cristo, do Espírito, e todos os santos salvos, passando a eternidade com o Senhor, da mesma maneira, está além da nossa imaginação imaginar quão terrível será o inferno. Nem os demônios querem estar lá. Que estejamos livres disso, pelo poder de Jesus, não é mesmo, Marcos? Amém, Josué. É isso que nós queremos, ser libertos disso.
o pensamento já é difícil para nós, nem gostamos de pensar sobre a ideia de inferno, mas é uma realidade. Mas também uma coisa que eu acho que muitos, como os ouvintes talvez estão pensando também, é que às vezes nós pensamos os demônios estão naqueles que estão reinando lá no inferno, com Satanás, mas nenhum deles quer estar lá. Eles não vão reinar nada, eles estão num lugar de tormento, como ele está dizendo. Então não pensa que eles são um tipo de exército assim também. Nesse lugar, nem eles querem estar. Então quanto mais eu não quero estar lá também. Verdade. Agora, versículo 13, Jesus permitiu com que os demônios fossem para os porcos. A manada era cerca de 2.000. E se é uma legião, tem aproximadamente 6.000. Então, 13 espíritos imundos para cada porco aproximadamente. E eles ficaram enlouquecidos e se precipitaram de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde acabaram se afogando. E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos o que acabou acontecendo. Agora, pelo fato dos porcos terem se precipitado de despenhadeiro abaixo e morrido, os demônios tiveram que voltar para o inferno mesmo assim. Agora, depois, verso 14 a 20, nós focamos na reação do povo da cidade. Porque depois dos porcos terem morrido e o homem ter sido liberto, os porqueiros que viram a cena foram contar para o povo na cidade, nos campos, e então o povo veio exatamente para o local onde Jesus e o homem, agora liberto, estão. E quando eles chegaram, verso 15, eles viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Uau! A autoridade de Jesus. Versículo 4, ninguém debaixo do sol podia subjugar esse homem. Mas agora, versículo 15, o homem Jesus, cheio de poder e autoridade. O homem está sentado, vestido, em perfeito juízo, e não é sem razão que as pessoas temeram a Jesus de Nazaré. Não é mesmo, Marcos? Amém, Josué. Nós podemos perceber a diferença entre esse homem. Lembra, ele estava correndo, não poderia ficar sentado um momento, agora está sentado. Não somente isso, ele era nu, sangrando, e tudo isso agora vestido. E como disse aqui, ele estava totalmente na loucura, agora está no perfeito juízo. Nosso Jesus pode fazer infinitamente mais que nós podemos imaginar ou pensar verdadeiramente. Verdade. E na tempestade já tinha sido assim. 4:37 tinha um forte vendaval. 4:39 completa a bonança. E entre os dois a palavra de Jesus. Agora tem um homem que ninguém pode subjugar, capítulo 5, versículo 4. Mas 5:15, depois da comunhão com Jesus, em perfeito juízo. Jesus é aquele que tem autoridade com a sua palavra de fazer a diferença na sua vida, meu amado ouvinte, meu amado irmão em Cristo. Agora, versículo 16, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e também acerca dos porcos. Mas versículo 17, uma cena tão triste. As pessoas entraram a rogar a Jesus que se retirassem da terra deles. E Jesus acabou indo embora. Mas, muitas vezes, Mark, pessoas toleram Jesus até que Jesus comece a prejudicar o ganho financeiro delas, ou que Jesus realmente comece a evidenciar as coisas que precisam mudar na vida para que haja a verdadeira liberdade. Liberdade é diferente de libertinagem. Às vezes as pessoas querem viver na libertinagem, mas a libertinagem está escravizando e está matando. E Jesus quer dar uma vida completamente nova e transformada. E nesse contexto específico, os porcos e o pessoal da cidade que vivia dessa economia ficou entristecido pelo fato de ter perdido um ganho financeiro. Mas não olharam com a visão da fé a grandiosidade da obra que Cristo havia feito na vida desse homem. Não é mesmo, Marcos? É verdade. E Jesus, como ele disse, ele mostrou na palavra dele, nós precisamos amar ele acima de todos. Ser meu pai, mãe, filhos, até a nós mesmos. Nós precisamos buscar o reino em primeiro lugar, como a palavra de Deus disse também. E pensando sobre esse ponto aqui também, eu penso muito como quando Jesus fez o milagre dos pães, sabe, 5.000 pessoas, homens apenas, e depois as mulheres e as crianças que estavam lá, chegaram no outro lado lá, e Jesus disse, vocês me seguiram só porque vocês comeram o pão. E ele falou que ele é verdadeiramente o pão de vida,
chamando eles para uma vida espiritual, e a maioria saíram, até eles ficou olhando para seus discípulos, que ele ia ser os apóstolos, vocês não querem ir também? Mas que Pedro disse, só tu tens as palavras de vida. Então nós precisamos lembrar isso. E quando você ouve a palavra de Deus, ouvinte, quando Jesus está nos chamando para a santidade, chamando-nos para fazer, seja diferente do que o mundo, Ele chamou nós das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele quer você ser luz para outras pessoas. Então vamos ser luz por causa desse grande Deus, esse grande Senhor que temos, chamado Jesus Cristo. Amém. E Jesus acabou deixando o território deles, foi o pedido deles, versículo 18, ao entrar Jesus no barco, então ele está indo embora. O que for liberto dos demônios, quer ir com Jesus, e Jesus tem uma missão para ele, porque Jesus foi expulso da região, pelo menos ele deixou um missionário lá, e ele falou, verso 19, falou que Jesus não permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Mas o fato de Jesus ir embora mostra que Jesus não vai forçar relacionamento com ninguém. Nós temos o livre-arbítrio de aceitar Jesus nas nossas vidas ou não. Nós temos o livre-arbítrio de ficar na escravidão do pecado ou sermos libertos do Senhor. Mas vamos ser responsáveis pelas consequências depois, de passar a eternidade com Ele ou sem Ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, para aquela igreja de Laodiceia, que não eram frios e nem quentes, mas eram mornos, e Jesus estava a ponto de vomitar da boca. Jesus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus na porta batendo, ele não está arrombando, ele não está forçando o relacionamento, mas ele está batendo na porta de cada um dos nossos corações, das nossas vidas. E se nós abrirmos e queremos, tudo bem, ele vai relacionar e vai libertar com a autoridade que ele tem. Agora, se os homens não querem, ele vai deixar no livre-arbítrio das pessoas e ele vai embora. Não é mesmo? É verdade. Então isso é a ideia que nós precisamos lembrar sempre. Jesus, o desejo dele, o desejo do nosso Deus Pai, é que você venha de arrependimento e tenha relacionamento com Ele, mas acima de tudo, Ele não vai esforçar isso. Ele vai colocar a palavra, Ele vai utilizar homens que foram libertos, como esse homem aqui, de Geraseno, que foi liberto de Decápolis verdadeiramente, para levar essa mensagem para os outros. Então, nossas vidas, nós vamos testemunhar, nós vamos falar sobre Jesus, e também nós, quem proclamamos a palavra, queremos falar, ensinar a palavra com outras pessoas. Acima de tudo, precisamos lembrar que nós não podemos fazer além do que simplesmente transmitindo a palavra de Deus e que essa semente cai em boa terra. É a nossa oração. Verdade? Os perdidos que foram salvos anunciam Jesus Cristo e a sua autoridade para que Ele possa salvar outros perdidos que serão salvos também. Mas algumas aplicações práticas finais, meus queridos. Nós precisamos do Senhor e da força que Ele tem na batalha espiritual. Não podemos encontrar liberdade sozinhos e nem em nenhuma outra fonte que não seja Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10, nos informou para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do poder que Ele tem. E do contexto de Efésios 1, 18 a 23, ele pediu que os nossos olhos fossem iluminados e entendêssemos três coisas, mas a terceira coisa é a extrema grandeza do poder de Deus, que é utilizada para aqueles que creem. E o poder que Deus utiliza para libertar aqueles que creem nele é o mesmo poder que tirou Cristo dos mortos e exaltou Ele acima de todo nome. Jesus é o cabeça do universo e de maneira especial é o cabeça da igreja, acima de todo mal e acima da morte. E esse mesmíssimo poder é usado para a nossa liberdade. Nós devemos também, Efésios 6:11 e também 6:13, utilizar ativamente a armadura que Deus nos dá, cooperando com Ele, com ênfase especial em Efésios 6, 17 e 18, na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos fundamentar nossa vida na palavra e nos ensinos de Jesus. E também Efésios 6, 18, na oração. E precisamos cuidar do nosso coração. O que vai entrar no nosso coração? Provérbios 4, 23 falou que um homem sábio cuida do coração
porque dele procedem as fontes da vida. Efésios 4:27 vai falar para não dar lugar para o diabo, mas Efésios 4:30 e também 5:18 ligados, devemos nos encher do Espírito. E Colossenses 3:16, nos encher do Espírito é deixar com que habite ricamente a palavra de Cristo nos nossos corações. Se nós seguirmos esses bons conselhos da palavra, poder do Senhor, fundamentar nossa vida na palavra de Deus e uma vida de oração, debaixo da autoridade de Cristo, então, como homem gerasiano, nós vamos ficar espiritualmente em perfeito juízo e livres. Não é mesmo, Marcos? Amém. E quando estamos em perfeito juízo, esse é um momento assim, como a palavra de Deus diz também em Efésios 2:10, que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós os praticarmos. Então Deus tem obra preparada para cada um de nós, mas nós precisamos relembrar a graça dele e relembrar que por causa dessa graça nós temos a oportunidade de onde seja for, como Jesus falou para esse homem, fica aí, vou falar a palavra. Ou seja, Jesus disse, vai a outro lugar, vou falar, ensinar e testemunhar essa grande palavra de Deus. E como você disse também, 1 Pedro também disse que nós estamos numa batalha espiritual, a carne luta contra a alma, o espírito. Essa é uma luta espiritual. Então nós precisamos sempre rogar pela misericórdia, a graça de Deus, e que essa graça vai ter utilidade em nossas vidas, como a palavra de Deus disse. Paulo disse, pela graça de Deus eu sou quem eu sou, e essa graça comigo não foi inútil. Eu quero utilizar a graça de Deus em minha vida para fazer as obras de Deus. Então vamos fazer isso. Ouvinte Margarida, do bairro Teresópolis, e a ouvinte Vilma de Alvorada, vocês vão estar nas nossas orações. Obrigado pelas ligações de vocês, que Deus possa abençoar não somente vocês pessoalmente, mas também a família de vocês. E também nosso amado irmão Jair Lousada ligou, está escutando o programa, que Deus possa abençoá-lo. Nesse final de semana ele tem um concurso público aí, para juiz, que Deus possa abençoar ele. E também nós queremos informar que nesse final de semana, excepcionalmente, não teremos culto na Avenida Teresópolis 20:43 às 10 da manhã, e nem na agronomia às 18 horas no domingo, porque nós vamos estar no retiro da família, o retiro anual que nós fazemos, as congregações vão estar reunidas com isso. Então, excepcionalmente, nesse domingo não teremos culto, nesses dois locais, mas Coronel Lucas de Oliveira, número 2597, com o nosso irmão Delmar, às 10 da manhã, você pode estar lá, que ele vai estar lhe recebendo. Também as mensagens que estamos fazendo no Evangelho de Marcos, você pode acessá-las no blog cristãos-igrejadeteresópolis.blogspot.com. Repetindo, cristãos-igrejadeteresópolis.blogspot.com. E durante a semana, se você quiser entrar em contato conosco, 8570-0455 é o telefone, torpedo ou conversa mesmo, nós estamos dispostos a te receber e a conversar. Fique com Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar no seu lar e debaixo da autoridade de Jesus Cristo, você seja vitorioso na batalha espiritual. Amém. Fica feliz no Senhor. A Igreja Cristo apresentou o programa Sabe, trancar ali, Marcelo. Depois a gente edita aí. É uma família cristã semeando o amor de Deus.